Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Fabrício Belic, eu sou doutor em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte e pela Catholique de Leuven, na Bélgica. O intuito deste canal é falar a respeito de teologia para pessoas que têm interesse sobre esta temática, mas que muitas vezes por questões de tempo ou por questões financeiras não têm condições de fazer um curso formal de teologia. Então, caso seja do seu interesse, se inscreva no canal e caso você queira receber notificações a respeito de novas postagens, tem um sino aqui embaixo também que você pode clicar e aí a cada novo vídeo você receberá um e-mail falando que ele foi postado. Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um tema que infelizmente ainda é muito comum em diversos círculos cristãos, que é a questão da leitura literal do texto bíblico. O que isso quer dizer? Uma leitura literal do texto bíblico é quando uma pessoa pega a Bíblia, no caso, lê o texto que está lá e acredita que aquilo, e começa a afirmar que aquilo é a palavra de Deus, é aquilo que Deus disse e que é daquela forma que está ali escrito que Deus disse. Logicamente, temos grandes problemas nesse tipo de leitura. O primeiro deles, mais óbvio, é uma questão de tradução, porque como a gente sabe, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então, se o texto que está ali é a palavra de Deus como Deus disse, quando se há uma tradução, a gente sabe que perde diversas nuances do que a palavra realmente quer dizer no idioma original, e daí a gente teria um problema muito sério. Como que se daria essa palavra de Deus de forma literal depois que ela é traduzida? Um outro problema, talvez até maior do que esse, é que nós percebemos no texto bíblico, ele é uma linguagem não científica. Claramente porque na época que os textos foram escritos era uma sociedade pré-científica, principalmente o Antigo Testamento. Então, tentar encontrar ali, muitas vezes, argumentos a favor por exemplo, da criação contra o Big Bang, ou da criação contra a teoria da evolução, esse tipo de coisas que as pessoas tentam encontrar ali, claramente não é essa a intenção do texto. O texto não tem nenhuma intenção de ser um texto científico, porque isso era totalmente inconcebível naquela época. Então, por exemplo, agora com uma visão diferente do mundo, com um conhecimento maior das questões que acontecem no universo, fica muito difícil você ler, por exemplo, no livro de Juízes, que Josué orou e o sol parou, que aquilo ali se trata de um evento realmente que o sol tenha parado. Se o texto é considerado, no caso, como palavra de Deus, então ali estaria uma mentira, porque nós sabemos que o sol não parou. Então, a leitura literal ela tem diversos problemas e diversas questões muito complicadas. E talvez ainda pior é que muitas vezes esses textos bíblicos eles são pegados fora dos seus contextos e são usados muitas vezes para condenar práticas e situações da qual o texto mesmo não está falando. E isso infelizmente é muito comum. Pode-se ver, por exemplo, a tara que muitos cristãos têm de pegar um texto isolado da Bíblia para condenar, por exemplo, a homossexualidade, ou para condenar, músicas que não se devem ouvir, ou para condenar o uso de maquiagens e coisas bizarras que a gente percebe que muitas vezes acontece fruto justamente de uma leitura literal do texto bíblico. Algo que é importante de lembrar é que
No caso do cristianismo, né, a partir dos evangelhos, a partir da vida de Jesus, nós, enquanto cristãos, né, quem for cristão e estiver vendo o vídeo, né, no caso, nós não devemos pensar que nós somos uma religião do livro. Muito pelo contrário, nós somos uma religião da palavra. E que palavra de Deus é essa? Para nós cristãos, a palavra de Deus não é o texto bíblico. A palavra de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Então, anunciar a palavra de Deus é anunciar o Evangelho de Jesus. É anunciar a sua vida de amor, a sua proposta de evangelho que visa o próximo, visa o amor ao próximo, visa a solidariedade, a caridade, a paz. Então, essa é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus para nós cristãos, e não o texto bíblico. E assim, tendo esta consciência, fica muito mais tranquilo nós lermos o texto, porque para nós cristãos a Bíblia ela é uma regra de conduta, né, e de prática, mas compreendendo quais são os contextos na qual determinado texto está escrito, sempre à luz da palavra de Deus, que para nós é Jesus. Então, nesse sentido, uma leitura literal ela é bastante prejudicial e tem causado muitos problemas na nossa sociedade, infelizmente. Então, fiquemos atentos, né? Toda vez que a gente ouvir, talvez, alguém falando demais, Deus disse, está escrito, geralmente, essa pessoa não tem muito, né, conhecimento a respeito do que na verdade está ali. Então, isso infelizmente é o que a gente mais percebe. Então, é isso que eu gostaria de falar. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Caso se interessem, lembre-se de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau!